A bioimpedanciometria é uma arma poderosíssima para o tratamento da obesidade. E, incrivelmente, a maioria das clínicas no Brasil não possuem aparelhos de bioimpedância para avaliar como é que é a composição corporal dos pacientes, principalmente aparelhos de bioimpedância bons. Hoje o assunto que eu queria falar com vocês é sobre a bioimpedanciometria, que eu tenho um aparelho da Embody, que é um dos melhores aparelhos do mundo, né? O Embody 370, uma das melhores fabricantes de aparelhos de bioimpedância, existem vários no mercado, e realmente uma bioimpedância de qualidade é essencial para o tratamento da obesidade. Eu vou explicar por quê. Bom, afinal de contas, o que é uma bioimpedanciometria? Então, é uma tecnologia que foi criada para facilitar a avaliação da composição corporal no consultório médico, sem necessidade de você fazer ali uma ressonância de corpo inteiro, para você conseguir aferir com 100% de acurácia qual seria o percentual de gordura, água corporal e massa muscular que as pessoas têm no seu corpo. A bioimpedância, você faz um exame ali durante 2 minutos em cima de um aparelho em que seus pés ficam em contato com uma placa metálica, assim como suas mãos, e através desse contato com essa placa metálica é passada uma corrente elétrica de baixa intensidade, isso não causa nenhum tipo de sintoma na pessoa, e você é capaz de medir ali com 98% de acurácia qual seria a massa muscular, a quantidade de líquido corporal e também a quantidade de gordura corporal das pessoas. Por que isso é tão importante? Porque, na verdade, a gente sabe que no processo de emagrecimento, a gente às vezes perde massa muscular, além de perder gordura, é claro. Mas essa perda de massa muscular ela pode ser significativa. E aí, na verdade, o processo de emagrecimento foi um processo ruim, né? O paciente fez um emagrecimento inadequado. Em vez de ele perder gordura, que é o vilão, né, e tratar realmente a sua obesidade, ele muitas vezes perdeu músculo. E perder massa muscular vai deixá-lo somente mais fraco, vai deixá-lo sarcopênico, que a gente fala, que é quando a massa muscular do indivíduo está muito baixa. Isso vai deixar ele sem energia, sem vontade de fazer as atividades do dia a dia, sem vontade de trabalhar, né, corretamente e ter uma vida saudável. Portanto, passar por um processo de emagrecimento saudável não é fácil. Com a cirurgia bariátrica, a gente consegue ter um mecanismo de anorexia, no bom sentido da palavra, de fazer a pessoa comer pouco, ter menos apetite, menos vontade de comer e, consequentemente, conseguir emagrecer de uma forma impressionante. Entretanto, durante essa fase de emagrecimento significativo, o paciente tem que adquirir novos hábitos, hábitos saudáveis, hábitos que ele vai ter uma constância nesses hábitos, para que ele continue magro depois de 2, 3, 5, 10, 20 anos da cirurgia bariátrica. Então, o que fica não é a cirurgia ou o balão gástrico ou o Ozempic e outras medicações que você possa usar para emagrecer. O que fica é uma composição corporal saudável que se adquire através de hábitos saudáveis. E esses hábitos é que vão fazer você se manter magro por toda a sua vida, controlando a sua doença que não tem cura. A obesidade é uma doença incurável. A gente sabe que metabolicamente a gente não consegue reverter o que a obesidade causa, mas a gente consegue controlar essa doença. Bom, enfim, a bioimpedanciometria é uma arma poderosíssima para o tratamento da obesidade. E, incrivelmente, a maioria das clínicas no Brasil não possuem aparelhos de bioimpedância para avaliar como é que é a composição corporal dos pacientes, principalmente aparelhos de bioimpedância bons. Existem regras ali, né, de jejum, como fazer o exame corretamente, né, a questão da roupa que está utilizando e outros aspectos mais, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas existe uma forma para você fazer o exame adequadamente. E repetir esse exame a cada 3 meses ou 2 meses, né, do tratamento é importante para você avaliar exatamente o que está acontecendo com você. É natural, principalmente nas mulheres, a gente tem uma variação de água corporal devido a questões de ciclo menstrual, retenção de líquido, pode acontecer devido ao uso de alguns medicamentos e tudo mais. Isso tem que ser também avaliado e em cada paciente você vai ter que saber ali adequar o seu exame de bioimpedância. Mas a bioimpedância ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar se o paciente está com uma massa muscular adequada para a idade dele, para a altura dele, vai calcular também o IMC, que é aquele índice de massa corporal, que você vai dizer se o paciente está eutrófico, se ele está com sobrepeso, se ele está com obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Então você dando a altura do paciente, a idade do paciente, o sexo do paciente, você consegue ali calcular o índice de massa corporal, percentual de gordura, percentual de massa muscular. E isso é muito importante para nutricionista, para o nutrólogo, para o próprio cirurgião bariátrico, para saber se o paciente está tendo uma evolução correta ou não do seu emagrecimento. A gente adquire uma necessidade muito grande de trazer o paciente que faz uma cirurgia bariátrica ou um paciente com obesidade para um percentual de gordura adequado, o que nada mais é que a relação entre massa muscular e gordura do paciente. Nas mulheres, esse valor é entre 18% e 28%. Nos homens, é entre 10% e 20%, uma vez que a máquina consegue calcular até mesmo a gordura visceral da pessoa. Portanto, é 10% a 20% de gordura
corporal para um homem, 18% a 28% das mulheres podem, o percentual de gordura correto. Então, a maioria dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, do sexo feminino, elas têm mais de 50% do peso corporal em gordura. E isso é extremamente absurdo, né? Mostra o quanto obeso essas pacientes estão. Os pacientes com obesidade mórbida, índice de massa corporal acima de 40, né, que é a obesidade grau 3, até com obesidade grau 2 também, estão todos mais ou menos nesse patamar, no caso das mulheres. 50%, 52%. O que a gente precisa fazer? Fazer essa paciente emagrecer majoritariamente gordura, para chegar depois de um ano e meio de cirurgia e falar, poxa, bacana, você está com 28% do seu corpo de gordura, ou 25%. A gente sabe que nem todos os pacientes atingem a perfeição, mas a gente busca o quanto melhor o paciente conseguir para que ele tenha um resultado bom a curto e a longo prazo. Afinal de contas, é o que eu digo para meus pacientes. Bioimpedância nada mais é do que um reflexo da vida que o paciente está levando. Se o paciente está levando uma vida saudável, com muita atividade física, com uma dieta rica em proteína, batendo meta de proteína diária, excluindo ali o carboidrato em excesso, fazendo horários rígidos para alimentar, noite de sono regular, ingerindo a quantidade de água por dia adequada, esse paciente vai perder muita gordura, vai perder pouca massa muscular e vai fazer o seu percentual de gordura chegar àquela meta lá, no caso das mulheres, de 18% a 28%, no caso dos homens, de 10% a 20%. Esse paciente não só criou uma bioimpedância bacana, como ele criou o quê? Provavelmente hábitos saudáveis, que vai fazer com que ele consiga manter o seu resultado por mais tempo, ou até mesmo pelo resto da sua vida. Aquele paciente que não fez atividade física legal, não comeu proteína na quantidade correta, não bateu as metas de proteína diária que tem que bater, não gosta de atividade física, como eu já falei, não tem uma noite de sono regular, não gosta de proteína e prefere carboidrato, esse paciente ele vai acabar perdendo mais músculo durante o processo de emagrecimento. Não mais, porque sempre a perda de peso em números absolutos é maior de gordura, que é a nossa maior fonte de energia. Mas perde massa muscular demais. E essa massa muscular é o que manteria esse metabolismo desse paciente mais ativo e melhor, e consequentemente o que faria ele manter o resultado a longo prazo, e não voltar a ganhar peso e ter aquele velho efeito sanfona que todo mundo já conhece. Portanto, gente, fica essa dica. Seja com cirurgia bariátrica, seja através do uso de medicamentos, ou seja através do balão gástrico, se não emagrecer melhorando o percentual de gordura, ou seja, emagrecendo exclusivamente gordura e nada de massa muscular, e pelo contrário, para alguns pacientes até ganhando massa muscular, porque isso é essencial para melhorar o metabolismo, o resultado a longo prazo não vai se manter. Então fica aí a dica, bioimpedanciometria para as pessoas que estão fazendo o tratamento da obesidade, que o resultado será muito melhor do que para aqueles pacientes que não têm acesso a esse exame e, consequentemente, ficam meio perdidos ali sem saber se estão conseguindo manter a massa muscular que necessitam e perdendo a gordura que a gente tanto quer emagrecer, que é o nosso grande vilão. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, depois siga o canal para você acompanhar outros vídeos que eu vou postar aqui sobre assuntos relacionados à cirurgia bariátrica, cirurgias do aparelho digestivo, relacionado também à urgência e emergência. Eu sou também cirurgião do trauma, fiz minha residência no Hospital João 23, no Hospital da Baleia em Belo Horizonte e moro já em Ponte Nova há 20 anos, já fiz aqui mais de 8.000 cirurgias e todo ano eu tenho trabalhado aqui no Hospital Arnaldo Gavazza, fazendo cirurgias do aparelho digestivo e também muitas cirurgias bariátricas. Grande abraço.